pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para mais uma questão da nossa sessão Força de Atrito para os Sagazes, sempre trazendo questões quentes, importantes, que vão fazer o nível de vocês em física subirem e vocês se destacarem em relação aos outros alunos. Bom, vamos prestar então atenção no enunciado da questão. Questão 5, PUC-Rio 2016. O bloco 1, de massa M1 igual a 1,0 kg, é lançado horizontalmente com velocidade inicial V1 10 metros por segundo em uma pista com um trecho com atrito de comprimento D igual a 4,0 metros. Ele sai desse trecho com velocidade V1 final de 6 metros por segundo. O bloco 1 sofre então uma colisão totalmente inelástica com o bloco 2, inicialmente em repouso e sustentado por um fio ideal de comprimento L igual a 1,0 metros. O conjunto 1 mais 2, logo após a colisão, tem velocidade V2 2 metros por segundo e, a partir daí, sobe até uma altura máxima H, como mostrado na figura. A. Faça o diagrama de forças sobre o bloco 1 durante o trajeto na pista com atrito e encontre coeficientes de atrito cinético do bloco com a pista. B. Determine a massa M2 do bloco 2 e encontre a altura máxima H que o conjunto de blocos 1 mais 2 atinge. C. Faça o diagrama de forças sobre o conjunto de blocos 1 mais 2 em um momento genérico da subida, quando o ângulo do fio com a vertical é θ. D. Em um instante, tal que cosseno de θ igual a 0,8, encontre o módulo da força de tensão no fio. Como vocês podem ver, essa é uma questão que envolve um número enorme de conhecimentos. É a típica questão em que você, ao final dela, recorda boa parte da mecânica. Bom, como vocês podem ver, eu vou ter um bloco 1, que vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele vai entrar numa região horizontal com atrito. Devido ao atrito, ele vai observar uma perda de velocidade. No final da região com atrito, a velocidade dele vai ser de 6 metros por segundo. Em sequência, haverá uma colisão desse bloco 1 com o bloco 2, que está inicialmente em repouso. Colisão essa que é dita inelástica. E após essa colisão, como eles estão vinculados a um fio de comprimento L, vai haver um deslocamento H desse nosso conjunto, em decorrência do conjunto com todo T adquirido de velocidade, em decorrência da colisão inelástica do bloco 1 com o bloco 2. A questão também pede para discutir uma situação intermediária com certo ângulo θ, para que nós expressemos as forças que atuam significativamente sobre o conjunto de massa M1 mais M2. Bom, a primeira pergunta dele é qual o coeficiente de atrito cinético nessa região aqui 1, né, horizontal. Tem dois modos de resolver a questão. Eu vou apresentar os dois modos porque vocês merecem. Quanto mais conhecimento, eu sei que é melhor para vocês. Vocês vão se sentir mais seguros. O modo 1, eu vou aplicar a equação de Torricelli, calcular a aceleração em que esse bloco 1 está submetido nessa região com atrito, e depois eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que justamente aí vai ter o atrito, e dentro do atrito eu tenho o coeficiente de atrito. Nessa situação daqui, eu vou mostrar a vocês, a força resultante é constante, então a aceleração resultante também vai ser constante, e é válida então a equação de Torricelli. Isso vocês vão ver no final, mas eu já vou aplicando a equação de Torricelli, que diz que V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ora, no lugar do V, eu boto 6, que é a velocidade final do bloco 1 ao sair da região com atrito. A velocidade inicial é de 10. A distância percorrida nessa região com atrito é de 4 metros, então vai ficar 2 vezes A vezes 4. 6 ao quadrado, 36. Vou jogar o 10 ao quadrado para lá, vai ficar menos 100, igual a 2 vezes 4, 8A. Então, 8A é igual a 36 menos 100 menos 64. A vai ser igual a menos 64 por 8, que vai dar menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do meu bloco 1 nessa região com atrito é de menos 8 metros por segundo ao quadrado. O sinal de menos
É porque justamente o meu bloco 1 ele sofre um processo de frenagem. Nessa distância percorrida de 4 metros, ele entra com uma velocidade de 10, sai com uma velocidade de 6, processo de frenagem natural, que a aceleração seja negativa. Bom, vamos agora estudar as forças que atuam sobre o meu bloco 1. Eu tenho a força normal para cima, vertical para cima, o peso 1 vertical para baixo e o atrito horizontal para a esquerda. Só que nós sabemos que a expressão da força de atrito dinâmica ela é dada pelo produto do coeficiente de atrito cinético, μ, vezes a força normal, que é trocada entre o bloco 1 e a superfície horizontal. Sabemos também que, como o bloco se movimenta para a direita, essa força tem sentido oposto ao deslocamento do bloco. Então, na hora de aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração resultante, no lugar da força resultante vai ser dado por menos Φ. Menos porque o Φ está para a esquerda, o bloco se movimenta para a direita. Então, menos Φ igual a ma, segundo a lei de Newton. No lugar do Φ, eu vou botar justamente μ vezes a força normal, e a força normal é igual ao peso, m1g, mg. Então, menos μ mg vai ser igual a ma. M com m cancela. O A vai ser igual, então, a menos o μ, né? Esse m com esse m cancela. Se eu quiser isolar o μ, eu trago o sinal de menos para cá e divido pelo g. Então, o μ vai ser igual a menos A sobre g. O A eu já encontrei, é menos 8, então vai ficar menos 8 sobre 10, que o g é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa conta menos 8 dá 8 sobre 10, 0,8. Então, eu acabei de encontrar o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. E só uma observação, na hora que eu encontrei a força resultante era igual ao Φ, menos Φ. E o Φ é μ vezes a normal. Então, como a normal é igual ao peso, não muda nesse caso, e o Φ é μ vezes a normal, o Φ também é constante. Então, a aceleração é constante. A equação de Torricelli que eu apliquei, portanto, é válida, a minha suposição estava adequada. Uma segunda forma de nós encontrarmos o coeficiente de atrito é por meio da relação trabalho resultante igual a variação da energia cinética. Isso mesmo. O trabalho resultante aqui, o deslocamento é na horizontal, a força normal e o peso são perpendiculares ao deslocamento, não realizam trabalho. Então eu posso dizer que o trabalho do Φ exclusivamente é igual à variação da energia cinética. Uma força constante, o trabalho dela é igual ao produto da força pelo deslocamento, se a força tiver o mesmo sentido do deslocamento. Como no caso aqui o Φ tem sentido oposto, para calcular o trabalho então do Φ, eu tenho que colocar um sinal negativo. Então o trabalho resultante é só o trabalho do Φ, esse trabalho, como o Φ é constante e tem sentido oposto ao deslocamento, menos Φ vezes D. A variação da energia cinética final, menos inicial, que é dado por mvf ao quadrado, menos mv0 ao quadrado, já que a energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2. Então aqui eu tenho energia cinética final menos inicial, então no lugar da energia cinética final e inicial, eu vou botar mvf ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. No lugar do Φ, eu vou botar menos μ mg. Então eu vou ter menos μ mgd, vai ser igual a m sobre 2 em evidência, vf ao quadrado menos v0 ao quadrado. Posso cancelar as massas e agora eu vou botar os valores numéricos. Menos μ, o g é 10, o d é 4 metros, essa região, vai ser igual então a vf ao quadrado, velocidade final é 6, 6 ao quadrado é 36, v0 ao quadrado é 10, menos 10 ao quadrado sobre 2. Então vai ficar menos μ vezes 40 é igual a 36 menos 100, menos 64 sobre 2. Menos 60, é esse menos com esse menos eu posso cancelar, esse menos com esse menos. Eu vou ter então 64 por 2, 32, 32 sobre 40, 0,8. Ou seja, o mesmo valor que eu tinha encontrado aqui. 2 métodos distintos que nos oferecem justamente a mesma resposta. Aqui eu trabalhei exclusivamente com movimento uniforme variado e segundo a lei de Newton, e aqui o teorema da variação da energia cinética. Vamos avançar então. Eu quero agora estudar a colisão entre o bloco 1 e o bloco 2. Lembrando que a própria questão nos diz que é uma colisão inelástica. Numa colisão inelástica, os corpos, após a colisão, permanecem unidos.
E eu posso tratar os dois corpos como se fossem um corpo de uma massa igual à soma das massas de cada um individualmente. Lembrando então para vocês, antes da colisão, eu tenho o bloco 2 em repouso e o bloco 1 com uma determinada velocidade. Então a quantidade de movimento antes é dada exclusivamente pela quantidade de movimento do bloco 1, que é igual ao produto da massa do bloco 1 pela velocidade que o bloco 1 tem após sair dessa região com atrito. Então eu vou usar 6 metros por segundo. Por outro lado, após a colisão, os corpos permanecem unidos com uma velocidade que nós vamos chamar de V2. Então a quantidade de movimento depois vai ser igual à massa de 1 mais a massa de 2, já que eu posso tratar como se fosse um bloco de massa igual à soma de cada massa, e a velocidade do conjunto vai ser V2. Substituindo os valores que nos são dados, nós temos que, porque eu quero achar a massa de 2, eu tenho que M1 é 1 kg, é dado aqui, ó, 1 kg. Velocidade final de 1 após a região com atrito é 6, massa de 1 é 1, o M2 eu vou encontrar, e a velocidade do conjunto após a colisão, a questão diz, é de 2 metros por segundo. Então, a única variável que falta encontrar é M2. 1 vezes 6 dá 6, se eu dividir por 2 dá 3. Então, eu vou ter que 3 é igual a 1 mais M2. Posso jogar 1 para a esquerda, M2 então vai ser igual a 3, que repita, 1 vezes 6 dividido por 2, 3, menos 1. 3 menos 1, 2 quilos. Então, eu fui capaz de encontrar a massa do segundo bloco, justamente aplicando a conservação da quantidade de movimento. Q de antes é igual a Q de depois. Eu tinha os dados iniciais, a massa do 1 e a velocidade do 1, tinha a informação que a questão nos dá da velocidade do conjunto após a colisão inelástica, só faltava encontrar a massa do bloco 2. Mais um item resolvido para vocês. A questão pede também qual é a altura máxima que o nosso conjunto irá alcançar. Aí nós vamos resolver por meio de um balanço de energia, conservação da energia mecânica, mais um tema sendo abordado aqui nessa linda questão. O que eu posso dizer para vocês? Que após a colisão, o conjunto 1 e 2 vai adquirir uma velocidade V2 que nós calculamos. Calculamos não, a questão dá 2 metros por segundo. Devido a essa velocidade, o conjunto consegue alcançar uma altura H. Como nesse sistemático aqui, nós temos uma força-tração que é sempre perpendicular ao deslocamento, porque se eu traçar uma tangente ao longo desse meu deslocamento, a tração vai ser sempre perpendicular a essa direção. Então a tração não realiza trabalho. Então o meu conjunto está submetido apenas ao trabalho da força-peso. Como a força-peso é uma força conservativa, eu posso dizer então que a energia do sistema se conserva. Então a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Como energia mecânica inicial, eu só tenho energia cinética, porque eles têm estão no nível de referência zero, estão no chão. No ponto mais alto, eles não vão ter velocidade, só vai ter altura. Então eu posso dizer para vocês que toda a energia cinética será convertida em energia potencial gravitacional. O que eu apresento aqui, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Energia mecânica inicial é só a energia cinética. Eu botei aqui M1 mais M2, que é a massa do conjunto, vezes V2 ao quadrado, porque V2 é a velocidade que o conjunto adquire após a colisão inelástica por 2. Então, Mzão, V2 ao quadrado sobre 2, que tem que ser igual à energia potencial gravitacional, mgh. Lógico que o M é M1 mais M2, GH. Então, SH é a altura máxima que o sistema alcança. Porque justamente quando a altura for máxima, a velocidade é zero, e aí antes só tem energia cinética e no final só tem energia potencial gravitacional. Bom, as massas vão cancelar aqui, eu vou ter a expressão que já é famosa, que o H vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2G. Lógico que aqui eu estou botando V2 porque é a velocidade que ele tinha inicialmente após a colisão inelástica. Então H é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. No lugar do V2 eu boto 2, a gente já discutiu isso antes, 2 ao quadrado 4. 4 sobre 20 dá 2 sobre 10, 0,2 metros. Então essa é a altura máxima que o nosso sistema alcança. Mas a questão ainda continua. Ele pede para que nós representamos as forças que significativamente atuam no nosso sistema numa posição que o fio faz um ângulo θ com a vertical. Ora, eu representei essa figura aqui.
Então, eu lembro a vocês que o sistema, que é composto pelos blocos 1 e 2, vai estar submetido a duas forças, basicamente. A atração, que aponta para o centro, e o peso, essas duas forças. Adiantando um pouco mais, a questão só pede para nós apresentarmos as forças. Então, a atração, que aponta para o centro, e o peso vertical para baixo. Lógico que esse peso aí é o peso do conjunto. Então, seria, né, a soma de P1 com P2, que a gente está simplesmente representando por P. Mas não esqueçam que nesse pontinho aqui eu tenho um conjunto de massa M1 mais M2. Mas eu fui além para você, porque isso vai ser importante para a nossa próxima etapa da questão, que a questão continua. A questão é linda, tensa, né? Eu estou decompondo o meu peso numa componente tangencial e numa componente normal. Lembrando a vocês que esse ângulo θ, que a tração faz com a vertical, é o mesmo ângulo θ que o peso, que é paralelo aqui, que é a vertical, faz com o PN, que é a sua componente normal. Então, PN vale P cosseno θ. E a componente tangencial, PT, é igual a P seno θ. Então, isso é importante, PN é P cosseno θ, PT é igual a P seno θ. Mas a questão avança ainda. Ele vai justamente perguntar para a gente qual é a tração no fio quando esse ângulo θ aqui tem um valor de cosseno igual a 0,80. Ora, para fazer isso, eu tenho que combinar um pouco de geometria, conservação de energia e, no final, a aplicação da segunda lei de Newton para o movimento curvilíneo. Tudo isso. Vamos fazer, então, por etapas. Siga exatamente os passos que eu vou propor para que, no final, você tenha a compreensão de todo o conjunto de informações. A primeira etapa, que eu peço para vocês prestarem atenção, vocês vão ver depois por que isso é importante, é nós sabermos avaliar qual é a altura que o meu corpo alcança uma vez que eu conheço o cosseno do ângulo. Ora, eu tenho uma situação A, aqui o comprimento L, o fio, ele vai sofrer um deslocamento, vai levantar aqui uma altura H, e essa altura H é justamente a diferença entre o L e esse X que eu desenhei aqui. Porque quando o meu fio está aqui, eu posso calcular essa distância, que eu estou chamando de X, aplicando trigonometria. E tendo essa distância X, o H, que será tão importante para eu continuar fazendo a questão, vai ser igual a L menos o X. Como é que eu posso, então, calcular esse X? Se eu aplicar aqui a relação trigonométrica cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o X, sobre hipotenusa. Cosseno de θ é X sobre L. Logo, o X vai ser igual a L cosseno θ. Mas eu não quero X, eu quero H. Então, esse H vai ser igual a L menos o X. Mas como o X é L cosseno θ, eu posso colocar o L em evidência, vai ficar L que multiplica 1 menos cosseno θ. Em particular, ele quer que eu estude tudo quando o cosseno de θ é 0,8. Então, se eu trouxer esse valor aqui, cosseno de θ é igual a 0,8, 1 menos 0,8 vai ser igual a 0,2. Então, o meu H vai ser igual a 0,2 L. Então, eu fui capaz de encontrar o quanto o meu conjunto subiu quando o ângulo, né, do meu fio forma tal que o cosseno dele vale 0,8, tomando como referência aqui a minha vertical. Tá? Bom, vamos avançar então? Eu vou justamente usar essa altura, 0,2L, para fazer a aplicação da conservação da energia. Então, situação inicial, eu tenho o bloco 1 e o bloco 2 com uma velocidade de 2 metros por segundo, e agora, numa determinada posição intermediária, em tese, que eu tenho um cosseno θ igual a 0,8, eu vou calcular, então, qual vai ser a minha velocidade. Vamos comigo, então? Qual é a energia mecânica inicial? A massa do conjunto vezes V2 ao quadrado sobre 2. Início. Qual é a minha energia mecânica final? Em princípio, eu não posso afirmar que eu estou na posição mais elevada. Então, eu vou fazer... Eu até, de alguma maneira, eu poderia. Vamos lá, mas eu não quero esse caminho. Eu poderia por quê? Eu descobri com vocês que a altura no qual a velocidade é zero é 0,2 metros. Por outro lado, eu descobri com vocês
que quando o cosseno de θ é 0,8, o H é 0,2 L, como L é 1 metro, 0,2 vezes 1 é 0,2, ou seja, de forma indireta, o problema zoa com o aluno, porque ele está pedindo informação justamente do ponto em que eu tenho altura máxima, em que a velocidade é zero. Mas eu não quero usar essa informação para vocês. Eu desenvolvi uma outra metodologia para vocês terem todos os conhecimentos discutidos aqui nessa mega questão. Então, eu vou partir do pressuposto que é uma posição genérica. O que quer dizer uma posição genérica? Não está no ponto mais alto, não vou partir desse pressuposto. Então, ele vai ter o quê? Energia cinética e energia potencial gravitacional. Se é um ponto intermediário, em tese, ele aqui tem velocidade e tem uma certa altura. Então, vamos lá. A energia mecânica final, então, vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, Mzão, esse Mzão quer dizer M1 mais M2, para simplificar aqui. Mzão V2 ao quadrado sobre 2 mais Mzão GH. Mas Mzão com Mzão corta. Então, eu vou ter V2 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a V ao quadrado sobre 2 mais GH. No lugar do V2, eu boto 2. 2 ao quadrado sobre 2 igual a V2 sobre 2, que eu não sei qual o V. Eu já sei, vai ser zero. Mas, em tese, eu estaria calculando numa posição intermediária. Mas o G é 10 e o H, 0,2L. 0,2 vezes 1. Ora, 2 ao quadrado, 4, sobre 2, 2. 2 vai ser igual a V2 sobre 2, mais 10 vezes 0,2 vezes 1. 10 vezes 0,2, 2. 2 vezes 1, 1. Então, 2 é igual a V ao quadrado sobre 2 mais 2. Ora, 2 com 2 cancela. Lógico que para atender essa equação, a velocidade tem que ser zero. Bingo! Nós estamos aonde? No ponto mais elevado possível. Mas o ponto mais elevado possível, que nós já tínhamos encontrado que era 0,2, é justamente o ponto em que a velocidade final é zero. Mas vamos então usar essa informação. Se eu fosse aplicar numa posição qualquer intermediária, eu teria que dizer o quê? Que a força resultante na direção normal é igual a resultante centrípeta. Ou seja, T menos Pn tem que ser igual a mv2 sobre R. Isso numa posição intermediária. Nesse caso aqui, como descobrimos que estamos na posição mais alta possível, qual é a velocidade? Zero. No lugar do R, eu botei o L, porque o L é justamente o raio da minha trajetória. Mas não vai ser importante porque isso aqui é zero, a velocidade é zero. Quando o cosseno de θ é 0,8, porque corresponde a um H igual a 0,2 metros, que nós já calculamos que é justamente a altura máxima. Bom, então eu vou ter que T menos Pn é igual a zero, jogo o Pn para o outro lado, T igual a Pn. Ah, mas quem é Pn? Exatamente o que eu tinha discutido com vocês. Pn é igual a P cosseno θ. Mas P é massa vezes a gravidade, então eu vou botar Mzão G cosseno θ. Bom, vamos substituir os valores. Quem é Mzão? É a massa do 1 mais a massa do 2. A massa do 1 é 1 kg, a massa do 2 eu encontrei, 2 quilos aqui. Então, 1 mais 2, 3. Vezes o G, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. 3 vezes 10, 30, vezes 0,8, vai dar 24 newtons. Então, a tração no fio, na situação em que o cosseno do ângulo é 0,8, que corresponde à situação em que a altura é 0,2 metros, que corresponde à situação em que a velocidade é zero e a altura é máxima. Bom, essa tração vale 24 newtons. Justamente porque a resultante centrípeta é nula, já que a velocidade é zero, e a tração se iguala à componente normal do peso. E a componente normal do peso é P cosseno θ. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma questão que aborda diversos pontos de mecânica. Demanda do aluno um grande embasamento, mas eu procurei explicar cuidadosamente cada passo. Se tem algum pedaço de conteúdo que você ainda não deu na escola, você tem que aguardar realmente esse conteúdo ser apresentado, porque fica difícil acompanhar. Mas, em linhas gerais, esse é um modelo de questão discursiva de física para quem vai fazer engenharia, em que se aproveita uma questão para fazer múltiplas perguntas. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Aprendam forças de atrito com todas as suas repercussões aqui no canal com o professor Bruno Amorim. Repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.